Então, continuando aqui na segunda parte da nossa aula, vamos terminar esses exemplos de subtração. Quando eu tenho 7 menos 3, eu tenho a subtração de um número negativo. Subtrair um número negativo é a mesma coisa que adicionar esse número positivo. Então, isso é igual a 7 mais 3, e isso é igual a 10. Aqui, então, sempre o que vocês têm que lembrar é que quando você tem o menos na frente de um parênteses, o que ele faz é trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. E quando eu troco o sinal do menos 3, ele vira mais 3. Então, eu tenho 7 mais 3. 7 menos 3 vira 7 mais 3. Já no exemplo aqui de baixo, quando eu tenho menos 7 menos 3, isso vai dar simplesmente, quando você está no menos 7 e você anda 3 unidades para trás, você cai no menos 10. Então, sempre que você tiver dúvidas de qual esse resultado vai ser o 10 ou vai ser o menos 10, é só você tentar lembrar da reta numérica. A reta numérica ela te ajuda a você pensar dessa forma de andar passos para trás ou para frente, de acordo com subtrair ou adicionar. Agora, aqui no nosso último exemplo, o exemplo da letra E, eu tenho menos 7 menos 3. De novo, lembra, gente? Quando eu tenho menos alguma coisa, isso vira mais. Ou, pensando de outra forma, se eu tenho menos na frente de um parênteses, isso troca o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Só que como esse menos 7 aqui na frente está fora do parênteses, o sinal dele não se altera, ele continua sendo menos 7. E aqui vira mais 3. E esse resultado dá menos 4. Se vocês verem aqui nas nossas questões anteriores, já tinham menos 4 antes. Então, 3 menos 7 é igual a menos 7 mais 3. Isso faz sentido se a gente pensar que isso aqui também pode ser escrito como uma adição. Lembram? Quando a gente estava falando de adição, a gente tinha falado também que a gente podia escrever aquilo ali como 3 mais menos 7 e depois trocar por uma subtração. Só que nesse caso, a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai trocar essa subtração por uma adição. A gente vai fazer 3 menos 7, vai se transformar em 3 mais menos 7, e isso vai ser igual ao menos 4. Só que quando você tem uma adição, a troca da ordem dos números não altera o resultado. Então, se eu fizesse menos 7 mais 3, que é o que está escrito aqui, o resultado vai dar o mesmo. Então, agora, vamos fazer uma revisão rápida desses casos especiais da subtração, que é quando a gente tem números negativos, e depois a gente passa para multiplicação. Quando eu tenho um número de maior módulo menos um número de menor módulo, o resultado é positivo. Quando eu tenho um número de menor módulo menos um número de maior módulo, esse resultado vai ser negativo. E quando a gente tem um parênteses com menos na frente, o menos troca o sinal de todo mundo que estava nesse parênteses. E aí o 7 menos 3 vira 7 mais 3. Quando eu tenho a subtração de dois números negativos, perdão, quando eu tenho a subtração de um número que já é negativo, o resultado vai continuar sendo negativo. Ou seja, menos 7 subtraído de 3 vai dar menos 10. Eu acho que a gente poderia, inclusive, adicionar um último caso aqui, ó, que vai ser comparativo com esse daqui. Se eu tivesse menos 3 menos 7, o que seria isso? Isso aqui seria igual a, lembra? Menos troca o sinal de todo mundo que está na frente do parênteses. Então, isso aqui vai ser menos 3 mais 7, que é igual a essa continha que a gente já fez antes também, que vai dar 4. Né? Então, a gente tem todos esses 6 casos possíveis de subtrações entre dois números que podem ser positivo ou negativo, usando parênteses e trocando eles de ordem. Agora que a gente terminou de ver tudo que a gente tem sobre subtração, deem mais uma olhada rápida, veja se surge alguma dúvida, anota essa dúvida para você tirar depois, e a gente vai para multiplicação. Gente, quando a gente vai falar de multiplicação, a gente tem dois símbolos possíveis, ou esse xzinho ou esse pontinho. Só que quando a gente estiver trabalhando também com a letra x, fica meio confuso às vezes fazer x vezes algum número, porque se você não for bem específico com o seu x,
pode parecer alguma coisa meio confusa, como, por exemplo, x, 2. E aí, de repente, você não sabe mais o que que é x e o que que é multiplicação, o que que é vezes. Então, nesse caso daqui, que vai ser o caso da álgebra, a gente vai tentar evitar usar essa multiplicação com cruz. A gente vai tentar escrever isso daqui como sendo 7,8. Se você colocar o vezes como essa cruz aqui, não tem problema. Você pode escrever isso sem problema. Inclusive, nesse caso aqui, eu vou só começar usando essa multiplicação cruzada porque é o que a gente está mais habituado. Mas vamos então olhar para esses exemplos. Aqui eu fiz aquela mesma brincadeira de usar os mesmos números e só trocar os sinais, para a gente ver o que acontece. Agora aqui eu vou fazer uma pausa importante para chamar a atenção de vocês, que é muito importante nesses exercícios a gente não usar a calculadora. Se a gente usar a calculadora, bom, a gente vai ter a resposta imediata, mas o problema é que na hora da prova a gente não vai ter o hábito de fazer essas continhas de cabeça. E se a gente não consegue fazer essas contas de cabeça, ou escrevendo no papel passo a passo, a gente não vai conseguir ter velocidade suficiente para completar as questões que a gente precisa na hora da prova. Vamos lembrar também que a gente está pensando aqui que todo mundo vai querer no final do ano fazer provas para escolas muito difíceis e muito concorridas. Então, quanto mais rápido você conseguir fazer as contas, mais tempo você vai ter para pensar sobre as questões. Então, vamos treinar desde agora, pensar nessas continhas aqui, por exemplo, 7 vezes 8. Eu confesso para vocês, 7 vezes 8 é uma que de vez em quando me pega desprevenido e eu tenho que pensar um pouquinho na resposta. Eu não tenho isso aqui decorado da tabuada do 7 ou da tabuada do 8. Então, como é que eu faço para pensar nessa resposta daqui sem ter que demorar muito e sem usar calculadora? Eu, geralmente, quando eu tenho a multiplicação de dois números, eu gosto de simplificar essa multiplicação. Como é que eu faço isso? Se eu tiver 7 vezes 8, por exemplo, eu posso lembrar que o 8 ele é, por exemplo, igual a 4 vezes 2. Essa daqui é bem fácil, 4 vezes 2 é igual a 8. Só que se essa igualdade vale para os dois lados, eu posso usar o fato de que 8 é igual a 2 vezes 4, ou 4 vezes 2. Então, eu tenho 7 vezes 4 vezes 2. Essa igualdade aqui, obviamente, não diz nada, porque essas duas coisas de fato são iguais. Porque se eu fizer, por exemplo, 4 vezes 2 aqui, eu volto para o meu 8. Só que agora, quando eu faço 7 vezes 4, já é um pouquinho mais fácil para mim. Eu penso 7, 14, 21, 28. Tá, então eu sei que isso aqui é 28. Agora, 28 vezes 2, para mim, também é muito mais fácil, porque eu faço 28 mais 28. Ah, talvez para você seja um pouquinho difícil. Mas aí pensa, 8 vezes 2 dá quanto? Ah, 8 vezes 2 dá 16. Beleza, 16 vai 1 e fica o 6. E agora 2 vezes 2 dá 4. E com aquele 1 que a gente tinha, 5. Então, isso aqui dá 56. Essa é uma forma de você pensar. Você também poderia pensar, por exemplo, em 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14. E aí sobra o 4 aqui, que você tem que multiplicar ainda. Então, fica 14 vezes 4. E aí você pensa 14 mais 14 mais 14 mais 14 e vê o que vai dar 56. Ou você faz 14 mais 14 e você chega no 28 de novo, e depois 28 mais 28, que vai chegar no 56 de novo. Eu estou só falando formas diferentes de você fazer essa conta de uma forma um pouco mais rápida na sua cabeça, usando a fatoração. A fatoração é só esse fato aqui de você conseguir dividir o número em fatores que são menores do que ele e facilitam essa operação rápida daqui. Então, 7 vezes 8, 56. Beleza, vamos voltar aqui para os nossos exemplos. Se eu tiver agora 7 vezes menos 8, o que acontece? Toda vez que eu tenho um número positivo vezes um número negativo, o que acontece é que o resultado vai ser sempre negativo. Então, eu tenho menos 56. Se eu tiver menos 7 vezes 8, mesma coisa, número positivo vezes um número negativo. E isso dá menos 56 também. Reparem aqui que essas duas contas aqui são idênticas e por isso mesmo elas deram o mesmo resultado, que é justamente a troca da ordem dos fatores. E a gente já ouviu isso várias vezes, que a troca da ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, esses caras daqui se chamam fatores, esse resultado é o produto deles. E se a gente trocar a ordem desses dois, o resultado continua sendo o mesmo.
Agora, aqui no final, eu tenho menos 7 vezes menos 8. Agora, talvez você ache um pouquinho mais complicado, mas basta lembrar que se você tem um número negativo vezes outro número negativo, o resultado disso é sempre positivo. Então, eu tenho aqui o próprio 56. Então, se eu pensar que aqui 7 vezes 8 é igual a 56 e que menos 7 vezes menos 8 também é 56, tem que existir alguma conexão entre esses dois carinhas daqui, porque eles são iguais, né? Então, vamos pensar um pouquinho qual é essa conexão. Olha só, essa conexão vai chegar quando a gente perceber que quando a gente passou daqui para cá, a gente trocou o sinal do 8 para menos 8 e o sinal trocou de 56 para menos 56. Aqui na letra C, quando a gente foi de 7 vezes 8 igual a 56 para menos 7 vezes 8 sendo igual a menos 56, a gente também trocou o sinal de 56 para menos 56. Então, quando a gente troca o sinal de um dos fatores, você também troca o sinal do produto. Então, aqui, quando você vai de 7 vezes 8 para 7 vezes menos 8, você troca o sinal. Quando você vai de 7 vezes 8 para menos 7 vezes menos 8, você volta para o 56, porque você troca de sinal duas vezes. Quando você troca de sinal duas vezes, você volta para o sinal que você já tinha anteriormente. Então, agora que a gente já tem esses casos específicos da multiplicação, eu vou só lembrar para vocês algumas propriedades da multiplicação, que são a troca dos fatores não altera o produto, e também que quando você multiplica qualquer número por 1, ele continua sendo ele mesmo. Então, por exemplo, se eu tivesse 14 vezes 1, isso continuaria sendo 14. Se eu multiplicasse 14 por menos 1, lembra, coloca o parênteses aqui para você para você deixar claro o que você quer fazer. E isso aqui seria simplesmente o próprio 14 com um sinal trocado, porque a gente trocou o sinal de um dos fatores. Outro fato importante também é que sempre que a gente multiplicar qualquer número por zero, ele vai dar o próprio zero. Então, 14 vezes zero é igual a zero. E o zero ele não tem sinal, então se eu colocasse menos 14 vezes zero, continuaria sendo igual a zero, tá bom? Com essas propriedades, a gente conclui a multiplicação e agora a gente vai rapidamente para divisão. Divisão. A divisão ela vai seguir as mesmas regras que a multiplicação quando a gente está falando da divisão de números positivos por números negativos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos só lembrar dos exemplos que a gente tinha antes. Eu tinha 7 vezes 8 dando 56. Se eu tiver agora 56 dividido por 7, isso vai dar 8. Agora, se eu trocar o sinal de qualquer um dos caras dentro dessa divisão, do dividendo ou do quociente, se eu botar menos 56 dividido por 7, isso vai dar igual a menos 8. Eu troco o sinal do resultado também. Se eu trocar o sinal do 7, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter 56 dividido. Agora, lembra aquele cuidado da gente colocar o parênteses para não confundir as coisas. E isso vai dar menos 8 também. Então, esses dois carinhos daqui vão ser iguais ao caso da multiplicação, justamente porque, se a gente lembrar, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Por isso que o 7 e o 8 apareceram aqui e o 56 também. Bom, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o inverso. Mas agora, se eu colocasse menos 56 dividido por menos 7, vocês acham que vai dar o quê? Bom, se a gente seguir a mesma lógica da multiplicação, vai dar justamente o próprio 8, né? E é justamente isso que acontece. Porque acontece aquela troca de sinal duas vezes. Quando você troca o sinal tanto do quociente quanto do dividendo, o seu resultado não troca de sinal, porque as duas trocas de sinal se cancelam. Então, gente, eu vou terminar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer as contas. Eu vou mostrar para vocês exemplos de como fazer as somas e as subtrações de números difíceis e como fazer essas multiplicações e divisões de números difíceis também. Números difíceis, geralmente, para a gente, são números grandes, né? Mas no caso da divisão, tem alguns detalhes também que vão ser muito importantes. Então, nesses últimos exemplos, que vão ser rápidos, eu prometo,
a gente vai só ver alguns detalhes importantes que ficaram faltando. Até já!